Oração dele, né? Então, que Deus abençoe e te use. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois da oração você acordou, né? Abra sua Bíblia, você que quer ir pode, João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Eis que te digo, Ronaldo, cadê o Ronaldo? Ressuscitou? A Stephanie disse que você está por aqui. Glória a Deus. Irmão Ronaldo, enquanto você vem, daquele jeito, tá? Tranquilo. Aí você viu que eu acordei de verdade, aí você acorda junto comigo, tá bom? Não vem do passo do jabuti desse jeito assim não, comigo no fundo musical, tem que ser papo. Tá bom? A cara dele. O bom de ter alguém conhecido com a gente é que a gente brinca e não leva para o coração, né? Glória a Deus. Falando em brincar, vocês viram que o pastor virou garoto propaganda? Deus abençoe, pastor propaganda. Eu acredito que muita gente viu, né? Então o nosso pastor é uma bênção. E eu estava lá analisando suas caras e bocas. Deus abençoe. Glória a Deus. Ele não estava esperando por isso, né, pastor? Ele fica sem graça. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Ama a sua vida, o senhor sabe disso. Glória a Deus, glória a Deus. Podemos ler? Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo por número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Glória a Deus. Depois de haver lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Dobre a sua atenção, quero que você entenda, eu serei muito objetivo, só para que você compreenda a aplicação da palavra nessa manhã. Ao olhar para as Escrituras, nós vemos que Deus criara Adão. Adão, ele era o cabeça de raça, o homem perfeito. E ele era o modelo esperado da parte de Deus para toda a humanidade. Mas a verdade é que Adão falha, Adão peca. Ele desobedece a Deus e ele não é mais o cabeça de raça. E, portanto, entra Cristo na história, salva, redime a humanidade e ele se torna o cabeça de raça, o protótipo, o modelo ideal daquilo que Deus espera de todo aquele que quer agradá-lo. E quando a gente olha para essa verdade bíblica, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai afirmar que o primeiro Adão, que era o homem, falha, mas o Espírito vivificante, que é Cristo, ele vence. Então nós concluímos que Jesus, ele entra para redimir a humanidade. Aí a gente pensa, diante da falha de Adão, que Jesus foi o plano B de Deus, mas a verdade é que Deus não trabalha com plano B. Inclusive o plano da redenção, ele já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então Deus já havia premeditado, programado em sua soberania todo o percurso da história. Por isso que é preciso nós compreendermos que Cristo, ele não entra como uma segunda opção. Pelo contrário, esse sempre foi o plano definitivo e ideal de Deus. E ele se torna o cabeça de raça, como já vos disse. Ele é o modelo ideal daquilo que Deus espera de todo aquele que quer agradá-lo. Pois bem, quando nós olhamos
para a figura de Cristo, para a redenção, para o ministério, para a vida dele, nós vamos concluir que através da sua vida ele nos ensinou muitas coisas. Quando nós lemos o texto que nós acabamos de fazer menção, esses versículos estão incluídos dentro do contexto da cerimônia ali de lava-pés, né? Que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Ele sendo o Senhor, ele lavou os pés, ele serviu. Foi um exemplo de serviço e humildade. Aí você conhece a história, naquele momento que Pedro diz: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus responde: mas se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí: não, pois então lava a cabeça, os pés. E nós precisamos olhar para esse exemplo exatamente que Jesus nos deu, ao ponto que ele vai afirmar no versículo número 15, que ele deu o exemplo para que nós façamos assim como ele fez. Ele deixou o exemplo para nós replicarmos, porque o objetivo da vida cristã é exatamente esse: parecer com Jesus. Se nós estamos buscando a Deus só visando essas coisas efêmeras e passageiras que o mundo nos proporciona, realização de sonho, conquista da casa própria, carro, casa, fama, dinheiro, riqueza, soberba, ídolos em nosso coração, nós estamos falhando como cristãos. Nós ainda não entendemos o que de fato é buscar a Deus, porque nós precisamos abrir a mente e compreender que se você está aqui no Val de Jaboque, meu queridão, não é só para acordar cedo e vir para o culto, não. Você está aqui para ser transformado e para parecer mais e mais com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo de Deus. Jesus é o nosso modelo. Eu gosto até daquele podcast da Jesus Cup. Eu super recomendo para você, porque de verdade é isso. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa refletir o Cristo que nós dizemos servir. Porque se você está aqui, sua vida não é transformada, seu caráter não é transformado, a sua conduta não é transformada, porque a gente vê que muitos estão transformados apenas no estereótipo, é gravata, é saia, cabelo, amém, Deus abençoe. Mas por que isso não reflete no seu caráter e na sua vida? Val de Jaboque é caldo grosso, Val de Jaboque é luta e é confronto. Se o evangelho que você ouve não te confronta, eu suponho que você tem ouvido o evangelho errado. Isso aqui não é novidade para quem é da casa, sabe muito bem o que eu estou pregando. Cristo é o nosso modelo, irmãos. Pensa no homem obediente, pensa no homem humilde. E quando eu falei de obediência, eu lembrei que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Quando eu me deparei com esse texto, eu me questionei: até que ponto eu estou disposto a ser obediente? Até quando eu perder uma venda, aí eu coloco de lado os meus princípios e prefiro o lucro da venda, da causa judicial, seja lá do que for do que você vive e trabalha? Até que ponto eu estou disposto a ser obediente? Porque o meu Cristo, o meu Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E isso é que Deus espera de nós: obediência incondicional, obediência à sua palavra, obediência aos princípios, obediência a Ele, total. Aí quando nós olhamos para Cristo, Ele foi o exemplo ideal disso, de obediência, de humildade, de servo, oh glória, de amor. Ele amava incondicionalmente. Nós ainda continuamos pensando que amar é uma opção e que perdoar é uma escolha. Para o cristão, perdoar não é escolha. Para o cristão, amar não é opção, é dever. Eita glória! Se você não consegue perdoar, você ainda não entendeu o que é o evangelho. Se você não ama, você ainda não conheceu a Deus. Porque aquele que ama conhece a Ele. Deus é amor. E se você ainda não ama, mesmo frequentando culto, e eu não estou falando apenas de sentimento, é de comportamento, porque são os seus atos, as suas obras, a sua vida, que vai revelar de fato se você ama ou não a Deus. Mas a verdade é que a gente vive numa geração de gente muito hipócrita, e um dos mais suscetíveis à hipocrisia sou eu que estou aqui, porque eu prego. Eu até disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque Deus vai cobrar mais de mim que estou aqui pregando do que de você que está só ouvindo.
E a gente é muito suscetível à hipocrisia porque está preocupado com a performance. A gente quer que todo mundo goste, a gente quer que todo mundo aplauda. A gente quer que todo mundo curta, comente, compartilhe, siga. E se não gostarem, aí isso fere o nosso ego. Que Deus tenha misericórdia da igreja do século 21. Que Deus tenha misericórdia da igreja em Araguaína. Que Deus tenha misericórdia da igreja no Tocantins, da igreja no Brasil e da igreja fora do Brasil. Que Deus tenha misericórdia desse comodismo cristão no qual nós vivemos, de só frequentar a igreja, culto, trabalhar aqui dentro, limpar, organizar e não parecer no dia a dia com Cristo. E eu sei que você veio em busca do sobrenatural, mas sabe, irmãos, sobrenatural para mim é eu topar alguém que pareça com Jesus. Sobrenatural para mim é eu encontrar alguém que sabe que foi ferido, foi humilhado, mas ele perdoa, mas ele ama. Mas quando o inimigo tem fome, ele dá comida. Quando tem sede, dá água. Isso é sobrenatural. Está pensando que sobrenatural é só anjo descer? Está pensando que sobrenatural é só milagres acontecerem? Amém, isso faz parte, porque se nós crermos nele, nós faremos as mesmas obras que ele fez. Ele fez tudo isso e faremos coisas ainda maiores. Mas a verdade é que sobrenatural para mim hoje, olhando para a decadência moral da igreja e da muitas vezes vida cristã que a gente leva, é uma transformação ao ponto de eu parecer mais com ele. Ele deu o exemplo. Se eu me intitulo pregador do evangelho, venho aqui com a palavra coach, eu não sou pregador do evangelho. Sou pregador de qualquer outra coisa, mas não do evangelho. Porque o evangelho tem que apontar para ele. A pregação tem que apontar para ele. Ele é o meu exemplo, é o teu exemplo. E os homens que se encontraram com ele tiveram a vida transformada. Porque é impossível, irmãos, a gente se encontrar com ele e a nossa vida não mudar. Você está olhando para mim, esse moreno, bonito, com 31 anos de idade. O irmão Breno tem 31 anos. Eu pensei que era 18. Para de brincadeira. Eu tenho 31 anos, mas eu não nasci assim. Eu estou em processo de transformação para parecer com Jesus dia após dia. E você pensa que é fácil? Eu descobri uma coisa, que o evangelho é um caminho de humilhação. Porque a Bíblia diz assim, ó, olha só, os humilhados serão. A Bíblia não diz isso. Agora aumenta. Eu bati ali para tu aumentar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os que se humilham, não é os humilhados, é os que se humilham. Eu aprendi que humilhação é uma escolha. Se você não escolher se humilhar de acordo com a palavra e com o evangelho, você não vai ser exaltado pelo próprio Deus. Eu amei hoje esse púlpito. Falei para o Caio, quem tem menos de 1,70 m é humilhado pelo púlpito, que é alto. Mas é bom que a gente bate, não é de vidro. O evangelho é um caminho de humilhação, irmãos. A pessoa nos humilha, nos pisa. Aí a gente como cristão ainda vai lá e diz, me perdoe. Aquele que persegue a nossa vida, rapaz, quer matar, está processando, quer fechar a igreja. Pelo amor de Deus. O vizinho é uma perturbação do inferno. Aí a gente como cristão está com fome, compra a feira do mês e deixa para ele. Viver o evangelho é se humilhar. É o irmão que não gosta de você e você ainda convidar para a comunhão de mesa, para tentar fazê-lo conquistar de você, gostar de você. Evangelho é um caminho de humilhação, irmãos. É onde as minhas roupas de honra são tiradas e eu me cubro de cinzas, panos de saco, para que Cristo seja glorificado no meu sofrimento. A nossa vida é transformada por causa do evangelho, por causa de Cristo. Foi a partir de um encontro com Ele. E desde há muitos dias eu estou dormindo pouco e orando um pouquinho mais, e pedindo para Deus, Senhor, me deixa ser teu amigo.
Senhor, porque é muito bom pregar, todo mundo gostar, mas isso aqui, irmãos, é só um detalhe. O que de fato importa é o meu secreto com Ele. O que de fato importa é o meu coração rendido aos pés dEle. Isso aqui você talvez goste ou não goste, amém. Isso não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim é anunciar o Evangelho. Mas eu prefiro, depois que eu entendi o que é Evangelho, e tenho entendido o que é ser igreja, que eu devo estar a sós com Ele, e tenho pedido: Senhor, tem misericórdia de mim. Por que nós cristãos não estamos mais impactando o local que a gente trabalha, os vizinhos que a gente tem, a igreja na qual nós estamos inseridos? Porque a nossa vida está muito egoísta, muito individualista. Nós estamos cheios de si mesmos. A gente está brigando quem prega mais, quem canta mais, por cargos, carteirinhas. Pelo amor de Deus! Será que você acha isso normal? Quem canta mais, quem fez a melhor apresentação? Será que você acha isso normal? Igrejas e convenções brigando por poderes. Você acha isso normal? A igreja está em crise. A igreja CNPJ, porque a igreja Corpo de Cristo está guardada. Quando nós nos encontramos com Ele, a nossa vida é transformada. Eu estou quase finalizando. Eu só quero citar uma pessoa que teve um encontro com Ele, a vida dele mudou da água para o vinho. Paulo. Eu amo Paulo. Paulo é sensacional. Ele passou de perseguidor para perseguido. Ele procurava matar quem era do caminho, ou da palavra, ou de Cristo. E agora ele se tornou um deles. Depois de um encontro, depois de saber e provar, ele viu, ele ouviu, ele sentiu quem era o próprio Cristo. Aí ele vai dizer que considerou tudo como perda por causa de Cristo. Porque quando a gente se encontra com Ele de verdade, mansões perdem o valor, talento é efêmero, carros e casas perdem o valor, status a gente não busca, isso é tudo consequência, porque a gente considera tudo como perda por causa dEle. E se isso não é uma verdade em tua vida, eu suponho que você ainda não teve um encontro genuíno com Cristo. Porque a partir de um encontro genuíno, eu descobri, pastor, que eu estava muito tempo dentro da igreja, mas sem conhecer o dono dela. Eu descobri que eu pregava e sabia de Bíblia, mas sem conhecer, sem estar aos pés. Eu tinha mais prazer nisso do que lá no quarto a sós com Ele. E hoje tudo está diferente, porque eu entendi e tenho entendido que é Ele. A gente cantou, é por Ele que eu estou gastando. Não é possível você cantar a letra dessa canção e o Espírito Santo te constranger dizendo: o que é que você está perdendo? A irmã Ellen está no culto, cadê ela? Me ajuda, irmã Ellen. Diga glória a Deus, irmã Ellen. Alivia a minha barra. Se a Fábio tivesse segurança, depois do culto ia solicitar tudo. E não é que tem um lá atrás. Vou sair daqui escoltado hoje. É sério. Deus mandou hoje foi a guarda municipal para me livrar da ira de vocês. Pregar o evangelho em sua essência, irmãos, não vai gerar amores por você. E Paulo sabia muito bem disso. Ele se tornou um algoz do caminho, ou dos que eram do caminho. Mas a vida dele foi transformada, mudada por causa de um encontro. Paulo, ele conhecia um pouquinho de quem era Cristo.
A gente está no Val de Jaboque. Leia lá depois. Porque a maior bênção na vida de Jacó, que se tornou Israel, não foi família, não foi riquezas, porque quando ele volta para a terra dele, ele volta cheio disso, cheio de menino, esposas. Mas o que de fato foi bênção na vida dele, foi a transformação que ele recebeu da parte de Deus. Foi o fato de ele voltar e pedir perdão para o irmão. Aí você está aqui nessa campanha, colocando nada daqueles bilhetes: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, me dá um varão, me dá uma varoa. Amém, Deus te abençoe, se fizer parte do propósito dele sobre a sua vida. Mas o foco não é esse, irmãos. O foco não é causa de justiça ganha. Porque na verdade, se você fosse cristão, você deveria perdoar a causa da justiça. Eu vou até sapatear. O cristão não processa, o cristão perdoa. Eita! Irmão Breno, eu sou advogado, está pregando contra o meu trabalho. Não, estou pregando Bíblia. Perdão, amor, misericórdia. E é difícil você aceitar isso quando seus olhos estão no lucro, no dinheiro. É difícil você aceitar isso quando seus olhos estão nos passarinhos e as belas flores que te encantaram. É difícil. Que a gente cantou aqui, a Stephanie cantou: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores eu contemplo o meu lar. Quando os nossos olhos estão lá, as coisas aqui, praia, jogadores famosos, influenciadores, pode ter 50 bilhões, eu nem sei se tem de habitantes na terra, de seguidores, não importa, porque os nossos olhos estão lá. Se isso, ao invés de te alegrar, te confronta e faz você ficar com raiva de mim, isso revela que o seu coração ainda não está na eternidade. E é esse o avivamento que eu quero na igreja. Um avivamento onde as coisas do mundo a gente pode até ter, desfrutar, mas a gente vai usar para a glorificação do nome do Senhor. Mas tudo isso vai perder o valor. Olha, a empresa quebrou. Amém, irmãos, eu estou aqui só de passagem. O meu pai sabe do que eu preciso e ele vai me sustentar. A porta fechou. Amém, irmão, não tem problema. Eu reduzi meu padrão de vida. Amém, não tem problema. O meu padrão de vida é celestial, não é terreno. Sobrenatural é quando somos transformados. É necessário nós termos encontro com Ele. E a partir desse encontro, nós impactarmos vidas. Eu fiz questão de anotar. Você mais vai impactar vidas vivendo como Ele viveu, do que falando do que Ele falou. Grave e leva para a vida. Você mais vai impactar vidas vivendo como Jesus do que falando somente dele. Aí você fala dele, mas a sua vida é uma miséria, é uma desgraça. Breno xingou? Não, desgraça é cair da graça. Fala dele, e quando você vai evangelizar os vizinhos ou da sua família, você não tem credibilidade para falar dele, porque eles sabem que você fala dele, mas vive como se dele não fosse. Não adianta roupa bonita, não adianta, irmãos, não adianta oratória bonita, não adianta performance, não adianta cargos. O que vai impactar vidas é se nós vivermos como Ele viveu aqui na terra.
Se nós não vivemos como ele viveu, usa o carro para viver como ele viveu, usa o dinheiro para viver como ele viveu, usa a roupa que você tem para viver como ele viveu, e aí você vai impactar vidas. Usa as mãos, a boca, os pés, usa a sua vida para viver como ele viveu, e aí você vai impactar vidas, vai impactar tua família, vai impactar teus vizinhos, vai impactar a sociedade. Fecha aqui. Eu fecho aqui. Vou fechar aqui. E pastora, tem como a gente cantar aquele hino consagração? A senhora já pega bem que o microfone fica na agulha. A gente vai cantar, mas o agente é você, tu sabe? Sabe por que eu pedi esse hino? É proposital. Consagrarei a ti a minha vida, consagro tudo a ti. Aí tem uma parte do hino que diz assim: celebrarei a ti com o meu viver. Celebrar a Deus aqui no culto, levantar a mão, chorar, como diz uma vovozinha por aí, escurrutear, é bonito, em parte é bonito, mas o que de fato vai ser muito belo é nós glorificarmos a Ele com o nosso viver. O nosso viver não é apenas uma hora de culto não, irmãos. O nosso viver como cristãos não é apenas 2 horas aqui no âmbito de igreja, não. O nosso viver como cristão é no dia a dia. É no dia a dia. E nós precisamos exatamente disso. Aí você vai dedilhando, Ronaldo. Aí na hora que eu disser ok, aí vocês entram, tá bom, meninas? Aí a gente canta. Eu não vou cantar não, fique de boa. Se eu cantar, Jesus vai embora do culto. Mas uma coisa Deus tem ministrado muito ao meu coração, e isso tem feito parte das minhas orações. O Senhor nos chamou para sermos respostas. É uma resposta do Evangelho para outras vidas, para outras pessoas. Você tem que levar isso para a vida. Tem palavras que você ouve, leva para a semana, para o mês, para o ano. Isso aqui é para a vida. Deus me chamou, Deus te chamou para ser resposta. Para as pessoas olharem para você, para a sua vida, para o seu estilo como cristão. E eu não estou falando de moda. E elas saberem que você é uma resposta de Deus para a vida delas. Através da sua atenção, através do seu, glória a Deus, da sua educação, através do seu servir, com os bens, com as finanças, que é onde o bicho pega. Os meus vizinhos pensam que eu sou rico, porque eu já paguei e pago contas de vizinhos. Aí eles pensam: eita, o irmão está na carne seca. Não sabem eles que eu vivo de doação, e às vezes o único que eu tenho no bolso é o que eu dou para eles. Mas é porque eu tenho entendido que eu tenho que ser uma resposta. E sendo uma resposta, eu pego essa moto que Deus me deu não sei como e dou carona para estranhos. Dei carona para uma pessoa e disse assim: todo mundo na tua igreja pensa igual a você. Eu disse: não sei, mas que somos ensinados, nós somos. Porque eu entendi que a minha vida, o que eu tenho palpável, é para glorificar o nome dele, servindo pessoas. Eu tenho que ser uma resposta. Não é só orando não, irmãos. Não é só pregando não, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho que ser uma resposta além disso aqui. Não é só orando, eu oro, mas se eu puder, eu estendo a mão, eu visito, eu faço corujão, por causa de vidas e pessoas. Tantas pessoas que eu sirvo, aí elas querem me pagar, sabe o que eu faço? Devolvo o pagamento delas, porque elas precisam saber que eu não faço por causa do dinheiro, porque o meu Senhor não é mamon, eu faço por causa de Cristo. Servir uns aos outros em amor, está na Bíblia. Quando você serve por causa de dinheiro, o teu Senhor é mamon. Mas quando você entende que nem todos os
favores são por causa de dinheiro, você tem que aprender que Cristo é o Senhor em teu coração. Seja uma resposta de Deus. Seja uma resposta de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu vou só te passar alguns textos como referência, para que você saiba que a Bíblia nos dá vários respaldos. É a Bíblia nos dá vários respaldos para nós imitarmos a Cristo. E esse mesmo Paulo que eu acabei de mencionar, ele vai dizer: sede meus imitadores. Ele diz também aos Filipenses: sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque ele estava imitando a Cristo. Isso é tão sobrenatural, encontrar pessoas que imitem a Cristo, que eu estou orando a Deus para encontrá-las. Se pegou, pegou. Se não pegou, vai pegar, porque eu vou repetir de novo. Sobrenatural encontrar pessoas parecidas com Cristo, e eu estou orando a Deus para encontrá-las. Aqui na igreja tem um que mais se aproxima dos que eu tenho convivência, somente. Os outros, a mim, eu estou orando e dizendo: Senhor, eu quero ser parecido com Cristo. Pelo menos tentar, pelo menos ter essa mentalidade de que Cristo é o meu alvo, o autor e consumador da minha fé. Bem-vindo ao Val de Jaboque. Fiquem de pé, por gentileza. Eu vou passar as referências, aí a gente canta. Referência: 1 de Pedro 2:21, Filipenses 2:5, 1 aos Coríntios 11:1, João 15:12, Efésios 5:2, 1 de João 2:6. Todos esses versículos apontam que nós devemos imitar a Jesus, que nós devemos copiar o modelo dele, que nós devemos ser obedientes como ele foi, amar como ele foi, andar como ele andou, sabe, ser humilde como ele, porque isso de fato é o que Deus espera da igreja. Não é do Breno, não é do pastor, é da igreja. Sermos como ele é. E aí vocês podem entrar, parecer com ele. Consagre a sua vida. Essa canção é só para dar um tempinho para você orar. Se você não entendeu isso, criatura de Jesus, você não é frequentador de culto, você está aqui para parecer com Cristo, para ter um encontro e ser transformado como Jacó foi. Oh, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Você que quer e pode, coloque a mão sobre o seu coração, ou a levante, fique à vontade. Nós estamos no Val de Jaboque e é vivendo sobrenatural, eu acredito nisso, irmãos.
porque o nosso Deus não mudou. Passarão céus e terra, mas Ele não vai passar. E eu quero liberar palavras de comando aqui nesse ambiente de profético, de culto, que é de verdade para a sua vida ser abençoada e você viver o sobrenatural. O que eu preguei aqui foi o Evangelho, e a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu acredito, eu creio no nome de Jesus Cristo. E eu sei que não é para todo mundo, porque nem todo mundo tem fé para receber. Faça a oração daquele pai: ajuda a mim na minha falta de fé. E eu libero sobre a tua vida que haverão portas abertas. Eu libero sobre a tua vida que haverão curas. Eu libero sobre a tua vida que haverá restauração de famílias. Em nome de Jesus. O seu filho vai te pedir perdão e você vai se reconciliar com seu filho. Eu estou liberando palavras em nome de Jesus sobre a sua vida. Todos os demônios caiam por terra e saiam da tua casa, da tua vida. Em nome de Jesus, doenças psicossomáticas caiam por terra. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro pela sua vida, eu oro pela sua casa e libero palavras da parte de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada lar aqui representado na manhã deste dia. Eu estou liberando, irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aprovação da parte do Senhor sobre a sua vida. Se você tiver fé, é sobre você que eu estou liberando. E sim, eu estou com fé para liberar. E sim, esse diagnóstico será mudado. E sim, os demônios cairão por terra. E sim, você verá o favor de Deus sobre a sua vida, para você se tornar uma resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Honra, em nome de Jesus. a glória.